O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, disse que a elite abriu mão do verniz para eleger Jair Bolsonaro. Em entrevista à Folha de São Paulo, o candidato derrotado do PT na disputa presidencial avalia que as classes dirigentes nunca quiseram parecer ao mundo o que de fato são. O petista afirma que há 2 anos já previa que a extrema-direita teria mais espaço na cena brasileira, mas que ele, Haddad, errou ao imaginar que João Dória, do PSDB, lideraria esse campo. Vamos lá, Caio, já na reta final do programa, o que você sublinhou aí da sua leitura dessa entrevista de Fernando Haddad? É impressionante, viu, Edgar? Quem lê a entrevista não consegue imaginar que a gente está falando de um cara que tem mais de 30 processos nas costas, né? Por improbidade administrativa, corrupção, lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. É incrível como ele se coloca como comentarista completamente isento de todos os problemas nacionais dos quais ele fez parte, né, como membro aí da alta cúpula petista, né, enfim. Eu acho que o grande objetivo dele nessa entrevista foi enquadrar o governo Bolsonaro de uma forma pejorativa. Então, ele vai falar que esse é um movimento autoritário, ele usa muito a expressão neoliberal, ele vai até neopentecostal, né, falando dos evangélicos, e ele pontua muito uma suposta agenda regressiva. Eu separei alguns trechos, alguns até cômicos, né? A falta de autocrítica do Haddad é digna do livro dos recordes, né? Quando a jornalista faz a pergunta para ele, né? Qual a sua visão de quem foi derrotado? A resposta dele não reconhece sequer a derrota. Ele fala o seguinte: antes de mim tiveram uns 12, né? Então, assim, é sempre jogando para lateral. Vamos lembrar que o ex-candidato, ele não teve nem a dignidade de reconhecer a derrota no dia, né? Ele teve que, nas palavras dele, esperar o coração dele ficar mais leve para mandar os cumprimentos ao vencedor por tweet, né? Então esse episódio aqui é bem ilustrativo. Bom, ele fala muito da questão de pautas neoliberais, regressivas, fala que o Bolsonaro é o Trump dos trópicos, né? E sempre tentando taxá-lo aí como um cara extremista. E tem a fala que já foi bem pontuada aí sobre a elite, né? Ele fala o seguinte: achava que a elite econômica não abriria a mão do verniz que sempre fez parte da história do Brasil. As classes dirigentes nunca quiseram parecer ao mundo o que de fato são. Mais uma vez, isso é só uma versão gourmet daquele discurso nós contra eles, patrão versus empregado, opressor e oprimido, e por aí vai, né? Ele só deu uma repaginada nisso. Na hora que ele fala do Lula, ele de novo encampa a perseguição política, né? Ele fala assim que o Lula foi condenado num processo frágil que nenhum jurista sério reconhece como robusto. Fico imaginando se ele não reconhece o valor jurídico dos 21 magistrados, né? Acrescentamos agora a juíza substituta Gabriela Hart, dos 21 magistrados que julgaram o Lula, incluindo 11 ministros e 8 apontados pelo próprio governo. Bom, finalmente, ele vai falar que o Bolsonaro foi eleito por causa do atentado à vida dele, ao disparo de notícias falsas e a ausência dele no debate, né? Essa foi a teoria que ele engendrou, lembrando que a gente teve caso do mensalinho do Twitter, do PT e tantas outras coisas que a gente poderia comentar. Sobre aí o ponto principal, sobre se o Bolsonaro é uma ameaça à democracia. Ele dá uma resposta enviesada e fala que o viés antidemocrático pode se manifestar por dentro das instituições. Ele pode se manifestar na Polícia Militar, na Polícia Federal, no Judiciário e no Ministério Público. De novo, uma perseguição aí ao Judiciário e de forma contraditória, depois ele fala que só o STF pode barrá-lo. Ele está falando daquele ativismo judicial, de Constituição viva, essas coisas. Mas enfim, é mais do mesmo, não tem muita coisa aí de novidade, e quando a jornalista pressiona ele para fazer uma autocrítica do PT, ele fala que não tem uma entrevista minha em que não tenha apontado um erro de diagnóstico, uma falha, ou seja, o erro é de interpretação, é de análise, não é falha de caráter, não é falha de definir prioridades, gestão. Quando ela pergunta para ele sobre desvios, ele fala de caixa 2,
E a corrupção bilionária, né? A gente tem aí o processo do quadrilhão do PT com mais de 1,5 bilhão de desvio, né, sendo apontado. Então, enfim, só para finalizar, um ponto que eu achei muito sensível foi quando ele comenta sobre o voto evangélico. A jornalista fala que o partido perdeu votos na periferia e em redutos que sempre vencia, né? E aí ele responde: há estudos mostrando que se eu tivesse no mundo evangélico o mesmo percentual de votos que tive no mundo não evangélico, teria ganhado a eleição. E ele fala que os evangélicos estão inseridos nessa pauta regressiva, né? E que ele fala da ética neopentecostal e da teologia da prosperidade compatíveis com essa pauta regressiva. É óbvio que ele perdeu o voto dos evangélicos porque ele acusou de charlatanismo os líderes, né, dessas religiões, e também porque ele cometeu aquela gafe de levar um monte de ateu para ir rezar e comungar na igreja.